Os 72 discípulos que voltaram felizes com o desempenho precisaram aprender que a nossa alegria não está no desempenho ou no sucesso do serviço feito. Fiquem alegres, porque o vosso nome está escrito nos céus. Quem tem a certeza de um nome escrito no céu não temem as lutas e os sofrimentos ou as adversidades na terra, porque nós sabemos que no final da trajetória tudo vai acabar bem. O que Deus tem para fazer no final compensará todo este momento de sofrimento. Nós estamos conversando desde a semana passada sobre uma virtude chamada alegria. E a carta que estamos usando como base do nosso diálogo é a carta de Paulo aos Filipenses. Porque esta carta, ela é conhecida como a carta da alegria. Falando de alegria, nestes momentos ou neste período que estamos vivendo, a pergunta é: como falar de alegria em dias como estes? Diante de tanto sofrimento que nós estamos enfrentando nos últimos meses ou no último ano. Parece que falar de um tema como esse, falar de alegria nesses dias, soa até como uma afronta a quem está sofrendo, a quem está no momento de luto, a quem está passando por um período de dor. Parece até uma insensibilidade ao sofrimento dos outros. Talvez este seja até um pensamento legítimo, até porque a alegria e as más notícias, naturalmente, elas são opostas entre si. Mas, quando nós falamos de alegria, não é este conceito popular de alegria que nós estamos falando aqui. Nós começamos a falar desta alegria na semana passada e alguém me escreveu assim: ah, deve ser mais um pastorzinho riquinho, engomadinho, que não tem um pingo de sensibilidade com as pessoas que estão sofrendo dessa pandemia. E a única certeza que eu tenho é que essa pessoa sequer deu um play no vídeo para assistir o conteúdo. Porque a internet é assim, né? É por isso que nesses dias eu tenho orado a Deus para que Ele dê às pessoas uma unção. Sabe qual? A unção de interpretação de texto. Porque quando a Bíblia fala de alegria, ela não se refere àqueles êxtases festivos, não está se referindo a datas comemorativas, não. A alegria bíblica fala mais de satisfação do ser do que uma comemoração festiva. Esses dias eu postei nas minhas redes sociais de que a alegria que Paulo diz na carta aos Filipenses é o contentamento que nos fortalece no dia do sofrimento. É o contentamento de viver firmes na graça, independente, pessoal, do que eu tenho ou do que eu estou enfrentando em minha vida. O próprio Paulo diz isso na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 10. Eu aprendi a viver contente, em qualquer situação. E depois ele vai concluir: por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós não estamos aqui falando de alegria no conceito de comemoração festivo. Nós estamos falando de um contentamento que gera forças na tribulação. E isto não é clichê religioso ou um anestésico para a nossa dor. Não, isto é fé. E quando eu falo de fé, eu não estou me referindo a um poder que resolve problemas. Eu me refiro a uma virtude que nos dá força e entusiasmo nos problemas para encararmos o sofrimento. Fé, gente, é a certeza de que Deus está conosco nesta caminhada, seja ela uma caminhada de vitórias e conquistas ou de sofrimentos e de vales.
Porque nós precisamos considerar que o Emanuel, o Deus conosco, é a razão pela qual nós nos alegramos no sofrimento. Porque é bom a gente lembrar aqui hoje, ou reafirmar, que Emanuel, Deus conosco, não significa que a caminhada será fácil. Será uma caminhada de conquistas, de vitórias, sem sofrimento, sem perdas, sem dores. Às vezes nós vamos enfrentar vales, e vales de sombra e morte, como disse o salmista no Salmo de número 23. Mas ele também, o salmista, disse: quando eu passar pelo vale, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, porque a tua presença me completa. Ou seja, o salmista está dizendo: eu estou fortalecido e contente pelo simples fato do Senhor estar aqui. O conceito de alegria causada por bênçãos, por pedidos atendidos, aquela alegria que só vem por favorecimentos pessoais, vem afetando a fé de muitos irmãos. Eu falo isso porque agora as pessoas procuram uma religião que dê a elas alegria e que anule a possibilidade de passar por um sofrimento. Muita gente fez da sua fé um entorpecente, ou seja, que traz um êxtase por um momento, mas não traz alegria eterna. Aliás, gente que só sente alegria em ambientes religiosos, nos cultos, congressos, campanhas. Quando essas pessoas elas põem o pé no chão da vida, quando elas caem na real, elas se deprimem e se frustram com muita facilidade. É aquela alegria vaidosa, passageira, névoa, bolha de sabão. Sentiu no templo, mas não chegou nem na esquina de casa. Ela não durou nem alguns passos fora do ambiente religioso. Porque o que sentiu no templo não foi alegria, aquela alegria do espírito, mas uma empolgação momentânea. Ficou na superfície dos sentimentos e não invadiu a interioridade do coração. Só para vocês terem uma ideia, segundo pesquisas, o Brasil é o segundo país no mundo no índice de estresse. Você ouviu o que eu disse? O país com 90% de cristãos, católicos e evangélicos, é o segundo país mais estressado do mundo. Ué, cadê toda aquela alegria que nós esboçamos no templo? Por que ela não se sustenta fora de lá? A resposta ela é simples. Porque nós estamos confundindo alegria no Senhor com entretenimento. Porque quem está estressado procura o que para aliviar o seu estresse? Entretenimento. Ou seja, diversão e distração. E é exatamente isto que muitas comunidades evangélicas estão oferecendo aos seus membros. Estão oferecendo entretenimento apenas. Por isso que eu tenho que concordar com o pregador e pastor batista Charles Spurgeon, quando ele já denunciava no seu tempo, dizendo que chegariam dias em que no lugar de pastores alimentando ovelhas, nós encontraríamos palhaços entretendo bodes. Gente, a alegria no Senhor não é produzida por eventos religiosos, por movimentos emocionais, litúrgicos. De que alegria Paulo está falando aos filipenses? Ele convida a uma alegria que se encontra apenas no Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que uma alegria produzida
por Deus, ela é produzida em nós pelo poder do Espírito Santo na compreensão do Evangelho de Jesus. Aos Gálatas, por exemplo, no capítulo 5, Paulo disse que a alegria é uma das manifestações do fruto do Espírito. Então eu não estou alegre porque eu fui ao culto do fulano, porque fui no culto dos milagres, porque eu cantei bastante, porque eu vibrei muito na reunião, porque eu senti algo diferente. Não. Eu estou alegre porque eu encontrei Jesus. E este Jesus anda comigo. É uma convicção. Quem depende de festa para se alegrar, vai sucumbir, vai sofrer muito no dia mau, no dia da dor, no dia difícil. Você quer receber hoje o sopro da alegria do Senhor? Saia, a partir de hoje, do entretenimento religioso. Se liberte de uma vez por todas das gambiarras gospels que nós estamos vendo espalhado no Brasil. Abandone hoje os enfeites religiosos que embelezam o estereótipo, mas não traz vida para o nosso interior. Se entregue a Jesus hoje. Renove a sua mente nele. Porque você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nenhuma gota, seja de entretenimento ou de ambientes religiosos. Você já tem tudo. Você já tem tudo para ser feliz. Você já tem o principal, um amigo chamado Jesus, e ele basta. Talvez ainda nós estamos tristes, abatidos, chateados, porque nós ainda estamos buscando nas liturgias religiosas o que só pode ser encontrado na pessoa de Jesus. No verso 3 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, Paulo agradece os cooperadores, afirmando que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Isso nos mostra que a alegria não está no que eu posso conquistar. A nossa alegria deve estar no que Jesus conquistou por nós. Tem gente que fica alegre porque o pastor prometeu uma casa nova numa pregação. Tem gente que se alegra porque recebeu uma profecia ou uma revelação, que por vezes é profetado e revelamento. Não tem nada de Deus. Tem gente que a sua alegria é porque o seu ministério está crescendo. Olha como a minha igreja está crescendo. Olha como o meu nome está sendo reconhecido. Mas Paulo vai lembrar os cooperadores de que eles deveriam se alegrar, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Foi a mesma lembrança que Jesus lembrou os seus discípulos. Houve uma certa vez que Jesus enviou 72 discípulos para a missão. E a narrativa bíblica vai nos dizer que eles voltaram da missão celebrando, regozijando o sucesso da missão. Chegaram para Jesus e disseram: Jesus, nós estamos surpresos e muito felizes porque deu muito certo. Aí Jesus, ouvindo, eles completam: Senhor, os demônios se submetem a nós. Senhor, nós estamos com tudo. Mas Jesus os corrige dizendo: não se alegrem, porque os demônios se submetem a vocês. Lucas capítulo 10, verso 20. Fiquem alegres, porque o vosso nome está escrito nos céus. Jesus está querendo dizer para nós, o Evangelho quer nos ensinar que quem tem a certeza de um nome escrito no céu, não temem as lutas e os sofrimentos ou as adversidades na terra. Os 72 discípulos que voltaram felizes com o desempenho precisaram aprender
que a nossa alegria não está no desempenho ou no sucesso do serviço feito. A nossa alegria deve estar no sacrifício de Jesus que nos garantiu um lugar no seu reino. Aleluias. Mas dizendo isto, é bom a gente reafirmar de novo. A alegria no Senhor não nos poupa de sofrimento. E também não pode nos tornar, porque somos alegres no Senhor, insensíveis, indolores ao sofrimento dos outros. Por vezes nós choramos mesmo. Por vezes nós vamos sentir o golpe. Vai doer. Ficamos sim, por vezes, atribulados. O próprio Jesus confessou para os seus amigos que a sua alma, em um certo momento, se angustiou a ponto de sentir a morte. Leia lá Mateus capítulo 26, verso 38. Paulo, quando escreveu a carta aos irmãos de Filipenses, ele tinha motivos de sobra, gente, para praguejar a vida, para ser um resmungão. Ele estava privado de sua liberdade, com limitações, mas estava encorajando os seus irmãos a permanecerem alegres. Só o Espírito Santo pode fazer isso em nossos corações. Então a pergunta que a gente tem que fazer é: o que nutre essa alegria de Deus em nós? Há muitas maneiras nas Escrituras que encontramos caminho para nutrir essa alegria. Uma delas, por exemplo, nós já compartilhamos hoje aqui, que é a certeza de ter o nome escrito no livro da vida, isto é, fazer parte da comunidade de Jesus. Mas há um outro ponto importante nessa carta de Filipenses, e está no verso 9 do capítulo 4. Paulo, ele aconselha que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Em outras palavras, Paulo está dizendo: considerem o sofrimento, mas não se ocupe com ele, se ocupem com o que é amável, com o que é puro. Paulo estava preso, mas a sua mente estava na sua liberdade em Cristo. Vocês estão entendendo a profundidade do que é a alegria no Senhor? Paulo não está falando de pensamento positivo, ou de lei da atração, ou coisa do tipo. Não. Paulo, ele está falando de uma metanoia, que no grego significa mudança de pensamento, mudança de mente. Não é um mero bloquear, não vou pensar em coisa ruim mais. Eu não vou mais assistir programa de televisão para não sofrer. Não, não é isto. O que Paulo está convidando é para um amadurecimento da consciência em Cristo. É uma transformação de pensamento, é ter a mente de Cristo, como ele disse em 1 Coríntios 2,16. Aos Romanos, no capítulo 12, por exemplo, Paulo disse assim: não se conformem, não tomem a forma do padrão deste mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma nova mentalidade, gente. É uma nova consciência. É um jeito de pensar segundo Cristo. É isso que Paulo está convidando aos filipenses. Se alegrem. Pense no que é bom, no que é justo, no que é amável, no que é puro, no que é leve. Consciência, por exemplo, na psicanálise tem uma definição. Na filosofia tem outra. Mas na teologia, no conceito bíblico, no conceito do evangelho, consciência é como uma bússola que norteia o nosso íntimo. É aquele alarme da alma, sabe? É a voz interior que nós chamamos de voz do Espírito por sua palavra.
Nos livros das Lamentações, livro este atribuído ao profeta Jeremias, o capítulo 3 abre descrevendo as desgraças e o sofrimento do profeta. E nós percebemos nessa leitura que a lista é dura. É um lamento sofrido de Jeremias. Porém, no capítulo 3, verso 21, Jeremias, depois de descrever o seu lamento, seu sofrimento, depois dele descrever um cenário terrível, ele conclui assim: mas eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Você conhece alguém que as coisas vão tudo bem, tá tudo bem para ele, mas na cabeça dele tudo tá mal? O evangelho é o oposto. O evangelho nos dá a certeza de que mesmo que tudo esteja mal, no fim, tudo vai acabar bem. Então, se no final nós sabemos que tudo vai acabar bem, alegremos-nos no Senhor. Sejamos felizes no percurso, mesmo sofrendo, porque nós sabemos que no final da trajetória, tudo vai acabar bem. A certeza da chegada, a certeza de que tudo vai caminhar para o nosso bem, precisa dar brilho à nossa vida. Precisa dar brilho à nossa caminhada, à nossa trajetória. Meu convite hoje para você é: viva com intensidade todos os dias da sua vida. Tenha prazer de viver. Caiu, levanta e continua. Perdeu, vai lá, corre atrás e viva o novo. É isso que Paulo está dizendo aos filipenses: alegrem-se no Senhor. Eu insisto com vocês, alegrem-se no Senhor. E saibam, o que Deus tem para fazer no final compensará todo este momento de sofrimento.